Cavando as trincheiras, nós iniciamos nosso jejum. Deus já tinha revelado isso ao nosso pastor. A temporada sempre foi um fantasma que assombrava as igrejas, porque chegava a temporada, eram duas épocas, né? O divino e a temporada, onde você queria encontrar alguns irmãos e ia para a praça matriz. E a gente, quando passava esse período, nós tínhamos um trabalho muito grande. Não estamos fugindo de trabalho, não estamos dizendo aqui que nós não estamos aqui para servir, não queremos trabalhar na restauração, no tratamento de ferido ou de pessoas, não isso. Mas a gente gastava muito em tempo, restaurando as feridas daqueles que voltaram. Isso que tinha muitos que não voltavam. Isso não era uma realidade apenas nossa, mas isso é uma realidade no Evangelho, eu acho que de toda a igreja que faz parte de uma cidade litorânea. E anos atrás, Deus colocou no coração do nosso pastor sobre, já que a gente vai ter trabalho, então tenhamos antes. Vamos cavar as trincheiras, vamos preparar a nossa igreja, vamos preparar os botes salva-vidas, que são os life groups. Vamos entender que a gente pode sim conectar com essas pessoas onde elas estiverem, indo até onde elas estão trabalhando, né, fazendo visitas, nos movendo como célula para fazer isso. Porque é assim que nós precisamos lutar, querido. Como diz essa canção dessa música, é assim que eu luto as minhas guerras, é assim que a gente luta essas guerras. E a nossa guerra nesse momento é dessa forma. Então, quando Deus colocou no coração do pastor Michel e moveu a igreja para fazer isso, em jejum, em oração, sexta-feira de glória, né, movendo o relógio 24/7 de oração, através do Ministério Sacerdente, né, usando a pessoa da pastora, da Dona Mara, e convocando toda a igreja, a gente orando junto, jejuando junto, buscando a Deus junto, clamando junto, se movendo junto. E as pessoas eram alcançadas, eram conectadas. As pessoas não vinham até a igreja, mas a igreja ia até as pessoas. E isso produzia algo muito poderoso. O amor de Deus continuava sendo derramado através da minha e da sua vida. E nós não vamos fazer diferente, amém? Vamos continuar fazendo isso. Eu gostaria de ler com você 2 versículos. O primeiro é Êxodo 10, 26. Não, perdão, 10, 24. Êxodo 10, 24. Então o faraó chamou a Moisés e disse: vão, ou ide, servi ao Senhor, ou sirvam ao Senhor. Somente fiquem vossas ovelhas, as vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Qual é o cenário disso, querido? Qual é o cenário desse versículo? O povo de Deus, guiado por Moisés, estava para sair do Egito. Todos conhecem essa passagem do Êxodo, amém? Eu sei que você já leu a Bíblia, conhece de cor e salteado a passagem do Êxodo. Quantas pragas foram? Eu ouvi 7 aí, está incompleta. O povo do Egito chega através de Jacó, que foi de uma muito poderosa buscar alimentos, né? Então o povo de Deus, através de Jacó e seus familiares, foram até o Egito, e lá encontraram o filho que era para estar morto, mas foi salvo por Deus, chamado José. Havia uma fome tão grande, e ele trouxe o povo de Deus, através de Jacó, para morar com ele. Receberam uma cidade para eles morarem. José era o segundo, depois do faraó. Aquele povo tomou aquele lugar todo, cresceu, começou a crescer muito. Morreu aquele faraó. Esse dia eu estava vendo uma arqueóloga falando que só existiu um faraó monoteísta. Todos os faraós eram politeístas, adoravam vários deuses. Existiu apenas um, e era da época de José. Ele influenciou na esfera ele influenciou na esfera de relevância que ele tinha. Nós entendemos um pouco sobre, estudamos um pouco sobre as 7 esferas, e uma delas é a política, é o governo, e José conseguiu influenciar na esfera de governo, fazendo com que Faraó cresça em Deus. O único faraó da lista toda dos faraós monoteísta, adorava apenas um Deus. Só que chegou uma época que esse faraó morreu. O outro faraó já não curtia muito que a cara de José, fez do povo escravo. Você também sabe disso. Muito provável que aquelas pirâmides lá, todas foram os judeus que
que construíram. Só que havia uma ordem por parte do faraó. Ele falou: não, eles são fortes, eles são numerosos, então dobra o trabalho e diminui o alimento. E aqueles caras começaram a sofrer. Então vamos impedir que eles se multipliquem mais ainda. Então todo homem que nascer mata. E daí decidiram que todo homem que nascesse morresse. Só que ainda assim era quase impossível, porque as mulheres falavam que as hebreias eram muito fortes a dar à luz e era quase impossível. Só que teve uma que escondeu o seu filho por alguns meses. Ele começou a chorar muito alto, filho de crente, né? E daí foi possível esconder ele mais um tempo. A mãe dele foi lá, colocou no Nilo, colocou ele num cesto, por isso aquele cesto onde carrega as crianças chama Moisés, por causa de Moisés, e pediu para Miriam ir de longe acompanhando ele. E enquanto o cesto descia pelo rio, ela ia acompanhando. A filha de Faraó estava lá tomando banho, vê aquela criança, decide adotá-la e leva para o palácio. Ficou 40 anos e toda aquela história. Matou o egípcio porque viu eles oprimindo o judeu, fugiu, voltou com 80, com a promessa de que Deus queria usá-lo para libertá-lo. Toda a promessa de Deus para um homem de Deus é referente a um povo. Toda a promessa de Deus na Bíblia sobre um homem de Deus não é estabelecida sobre coisas, mas sobre pessoas. Assim como Moisés, a promessa dele é: você vai libertar o meu povo. Mas eu não sei nem falar. Fica tranquilo, Arão vai ser o teu porta-voz. Eu não sei se ele era fanho, era gago, ou ele era dos dois. A Bíblia diz só que ele era pesado de língua. E o Egito até então era a maior potência que existia na face da terra. Então ele precisa comparecer diante de Faraó para solicitar que ele libere aquele povo que dava tanto lucro a ele. Agora imagine essa cena: chega um homem, criado no palácio, teve que fugir porque foi tido como assassino. Chega diante do palácio que ele mesmo foi criado e fala: ó, libere o nosso povo para que a gente vá e adore. E por algumas vezes, eles negociaram. E Faraó tentava negociar: não, vão até ali, pertinho, no deserto, mas voltem. Vão, mas deixa algumas coisas, mas voltem. Só que Deus não é sapateiro, e muito respeito aos sapateiros que estão aqui de plantão. Se existe algum sapateiro, ele faz meia sola. Deus não trabalha com meias coisas, com meia impressão. Não existe meia salvação. Alguém aqui é meio salvo? Alguém aqui quer meia bênção? Ou quer que Satanás te atente mais ou menos? Não existe meio. Só que Faraó estava tentando negociar aquele povo com Moisés. Da mesma forma que nós estamos entrando num momento, numa época que Satanás vai tentar negociar pessoas conosco. Mas qual vai ser o nosso posicionamento? Não, algumas pessoas meio que vão desviar, meio que vão ficar firme, meio que vão se converter. É esse o nosso posicionamento? Não existe meio. Tanto que quando existia alguma coisa relacionada ao meio, o profeta vinha: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Vão ficar meio mais ou menos? Ou é ou não é. Até na questão da palavra, a Bíblia diz: seja sim ou não. Não tem mais ou menos, não tem meio sim ou meio não. Não tem um meio amor pelas pessoas, não tem uma meia vocação, não existe um meio chamado. Ou eu fui chamado para isso e nós vamos fazer isso, ou nós não vamos fazer. Mas nós vamos nos levantar nesse período em oração, jejum, mas também em atitude, amém? Amém. Glória a Deus. Nós fizemos a nossa parte em oração, Deus vai fazer a sua parte. Deus já fez, na verdade, a parte dele. Mas não é apenas orar, querido. Um tempo no almoço para que o jejum não seja uma dieta. É orar constantemente, é sofrer dores de parto. É tão triste quando a gente vê de repente uma pessoa que estava alcançando algo poderoso em Deus e vira as costas para tudo isso. É tão triste quando você vê um milagre. Milagre não é tipo coincidência, cristocidência, é milagre. E daí por causa de coisas, de situações, a pessoa vai se afastando disso. Deus fez tanta coisa, e às vezes por causa de pouca coisa, ela abandona tudo que Deus fez.
Só que Satanás, ele vai usar esse tempo, querido. Ele vai usar muitas coisas para seduzir. Jornada de trabalho, portas de emprego. Alex, mas a gente não ora para que portas se abram. Jesus disse, a porta que eu abro. Se ele falou eu abro, significa que existem portas que não são eles, que não é ele que abre. Se ele disse a porta que eu abro ninguém fecha, significa que existem portas que não é Jesus que abre, só que como ela vai ficar muito parecida com aquilo que a gente deseja, a gente tem um sério perigo de entrar por ela. Só que a porta que ele abre ninguém fecha, porém também a porta que ele fecha ninguém abre. Então, queridos, nós precisamos estar muito vigilantes. Então, essa conversa de Moisés com o faraó estava vendo que existia uma determinação em Moisés. Moisés não estava mais ou menos cedendo à proposta, Moisés estava resoluto naquilo que ele estava fazendo. Mesmo ele tendo um respeito à pessoa de faraó, porque ele significava sim uma autoridade, mas Moisés se preocupou mais em agradar a Deus do que aos homens. Moisés se preocupou muito mais com o chamado de Deus do que com aquilo que ele estava fazendo diante de faraó. Porque Moisés, ele poderia passar ali talvez 20, 30, mais 40 anos e iria para a glória. Mas Deus é eterno. Então a gente pode temer o homem, isso vai durar alguns anos, mas se arrepender eternamente, porque a gente não agradou a Deus. Ou a gente desagrada e fica resoluto diante de homens, isso vai durar alguns anos, mas agradar eternamente o coração de Deus. Então, quando Moisés está pleiteando uma forma, todas as vezes que faraó falava, então faça isso, ele não, então faça aquilo. E o interessante é que a Bíblia diz que Deus endurecia o coração de faraó, porque parecia que Deus estava valorizando o testemunho, engrandecendo o milagre. Não, vai ser algo poderoso. E nesse versículo que a gente leu, então o faraó chamou a Moisés e disse, ide, sirvam o Senhor, somente fiquem as suas ovelhas, as vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Só que em outro momento ele falou, fiquem as crianças e os adolescentes, os jovens. O faraó está fazendo uma proposta que muitas vezes nós temos aceitado, principalmente com a desculpa que estamos servindo ao Senhor. Vão, mas deixe de lado a sua família. Ou às vezes a proposta na verdade não é nem servir ao Senhor, a proposta é de provisão. Não, vai trabalhar, fica tranquilo, se preocupe com o seu gado, mas deixe as crianças, deixe a sua família, deixe aquilo que é importante. Satanás sempre vai apontar para algo que é importante, querendo encobrir algo que também é uma importância. Então ele apontou para algo que é importante, que é servir ao Senhor. E na cabeça de faraó ele achava que eles iam lá somente sacrificar a Deus. Não, Deus não queria apenas um momento de adoração, Deus queria uma história de liberdade para aquele povo. Então não era só ir sacrificar a Deus, se fosse fazer isso, fazia ele mesmo. Até porque eles passaram muitos anos fazendo isso. Mas na verdade Deus queria tirá-lo daquele estágio, daquele momento, daquela circunstância que eles estavam vivendo. E Deus, mesmo sendo Deus, e é Deus que faz isso, Deus deseja usar pessoas para alcançar outras e tirá-las da situação que elas estão. E se a gente percebeu como que, por mais ainda que seja, agora a nossa temporada vai dar 3 meses, essa é daquelas mais longa, mais chata, né? Porque demora um monte para passar, não tem mais ninguém na cidade. Mas enquanto não aconteceu no carnaval, não encerra a Operação Verão, é só final de semana, né? Segunda-feira, fila gigante indo embora, sexta-feira, fila gigante chegando. E daí nesse período, muitas vezes o empresário tem que manter ali alguém trabalhando, mesmo não vendendo muito. Temporada boa é aquela que final de janeiro já está terminando. Máximo metade de fevereiro. Então nesse período, querido, por mais que pareça pouco, Deus quer usar a sua vida para resgatar algumas pessoas. Deus quer usar a sua vida para que a gente entenda que não podemos negociar com nada, não deixar nada para trás. Se Deus nos deu recursos, mas acima disso Deus nos deu pessoas, até porque os recursos servem para abençoar pessoas, para tocar pessoas, mas
Faraó, ele fez aqui menção de duas coisas: recursos e pessoas. Ele falou, deixa o recurso, vai com as pessoas. Outra proposta foi, deixa os recursos, vai com as pessoas. Outra, deixa as pessoas, vai com o recurso. Satanás muitas vezes vai ficar tentando negociar com a gente. Não, faz o que é certo, mas deixa isso de lado. Faz o que é certo, mas deixa a sua família. Faz o que é certo, deixa o seu ministério. Faz o que é certo, mas é só por um pouco de tempo, é só 3 meses, depois você volta a servir. Depois você vai ter dinheiro para passar tempo com a sua família. É fato que é verdade a questão do tempo, de 3 meses. Só que se a gente não vigiar, esses 3 meses ele não vai deixar barato. Nós já cansamos de ver pessoas que passou 3 meses e elas não tiveram tanta força assim para voltar, nem para a casa do Senhor, nem para a sua família. Então, queridos, quando Satanás vier e ele virá fazer algumas propostas para a gente, não tem meio termo, não pode haver meio termo. Se ele falar, vão adorar o Senhor, somente fiquem as ovelhas, e as vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Se ficasse tudo isso, eles iam adorar com o quê? Se o sacrifício era feito com isso. Se ficasse isso e eles continuassem indo muito longe, eles não iriam, porque também eles usavam isso para mantimento. Satanás sempre vai provar a gente no nosso intelecto, ele acha que a gente é burro. O ruim é que às vezes ele se dá por convencido, porque a gente cai numas besteiras de vez em quando, que eu falei, meu Deus, como é que eu fui fazer isso? A gente já pulou, transpôs várias muralhas, mas também a gente já tropeçou em algumas pedras britas, que eu falei, meu Deus do céu, dá zero para mim. Por quê? Porque a gente caiu numas armadilhas de que qualquer um cairia, de criança. Só que olha o que Moisés fala, versículo 26, e também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, não vai ficar ninguém para trás. Ele falou no versículo 25 a respeito do sacrifício que ele precisava. Ele falou, você vai prover para nós e nós vamos levar também o que a gente tem. Ou seja, além de nós ganhar com a provisão que você tem, nós vamos também levar o que é nosso, nós não vamos deixar nada. Nenhuma unha vai ficar para trás. Tudo, o nosso gado é de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao nosso Deus. Esse precisa ser o nosso posicionamento, ninguém vai ficar para trás. Ninguém pode ficar para trás, nenhuma unha. Nenhuma possibilidade de perder alguém, nada pode ser objeto de negociação com Satanás. E querido, não é fácil a gente lutar, principalmente por alguém que não quer ser resgatado. E o que fazer, Alex? Como fazer com alguém que não quer ser resgatado? A gente faz aquilo que nós somos chamados para fazer. Nenhuma unha pode ficar para trás. Nós fomos chamados para ser ferramentas de resgate, porque fomos resgatados, amém? Então nenhuma unha pode ficar para trás. Nós somos chamados para alcançar, porque nós fomos alcançados, amém? Então ninguém pode ficar para trás. Nós somos ferramenta de salvação, porque nós fomos salvos, amém? Então ninguém pode ficar para trás. Se alguém ficar, que não seja por nossa causa. Se alguém ficar, não seja porque a gente falhou. Alex, nós somos falhos, é verdade, mas a gente precisa fazer de tudo para não errar. E se errar, que seja um acidente. Não premeditei isso, não foi voluntário, aconteceu. Se coloque de pé, querido. Eu vejo o Tadel como aquele ajuntamento para uma guerra, querido. Só que como nós vamos ficar aí mais de 10 dias, se a gente for contar cheio, dá 20, misericórdia. O que vai manter essa chama firme, acesa no nosso coração, de que eu preciso me gastar, mesmo sendo época de férias? Como continuar sendo usado por Deus, sendo que ou eu estou trabalhando muito, ou eu estou de férias? Como entender para o que eu fui chamado, dentro desse período onde o Tadel caiu nas vésperas, tanto de Natal quanto do Ano Novo? O que vai manter a gente com o coração
aceso relacionado a esse jejum que nós fizemos. Como que nós vamos manter durante esses dias essa convicção de que se nós fizermos a nossa parte, talvez não, me perdoe por ter colocado um talvez, ninguém vai se perder. Como? Qual é o segredo? Não sei. O segredo é a gente estar no lugar que Deus quer que a gente esteja. Isso não está relacionado a um lugar físico, querido. Isso está relacionado num lugar de dependência de Deus, no lugar onde a gente se coloca diante dele. Sabe aquele lugar que, eu não sei você, eu nem vou pedir para você levantar a mão, mas que você olhou o nome daquelas pessoas do seu life group e começou a chorar e fala: Deus, eu não sei mais o que eu faço. Deus, eu não sei, me ajuda, Deus. Eu não posso perder, Pai. Eu falei que nenhuma unha ficaria para trás, mas eles estão saindo pelo vão dos meus dedos. O que eu vou fazer, Pai? O que eu posso fazer, Senhor, para alcançá-los? Nós precisamos lembrar de uma coisa: mais do que o nosso amor pelas pessoas, mais do que a gente se gasta para alcançar alguém, mais do que a gente faz para que uma pessoa possa ouvir a respeito do Evangelho, mais do que essa intensidade que existe no nosso coração de ganhar pessoas e cuidar bem delas, que eu sei que existe isso no teu coração, mais do que isso, existe no coração de Jesus, de fazer isso por ela. Existe no coração de Jesus um amor mais forte do que a morte, mais forte do que a sepultura. Existe no coração de Jesus um desejo de redimir cada uma dessas vidas. Se você ama essas vidas, Jesus muito mais. Se você já fez alguma por essas vidas, Jesus fez muito mais. Então Ele é o segredo, querido. Ele é o segredo de um líder que se conecta com pessoas a ponto dessa conexão gerar uma vida de Jesus através de você. Então o segredo não é o que a gente faz, é o que Jesus faz através de nós. O segredo não está numa estratégia, embora eu não seja contra isso, mas pessoas são diferentes. O segredo está em você estar na mão de Jesus e ser usado por Ele da forma que Ele quer usar. O segredo está em você ser um com toda a igreja, um conosco, nesse propósito de cavar as trincheiras, de olhar para esse momento que nós estamos jejuando. E quando orar, você orar com convicção, com fé. Deus, eu sei que o Senhor pode sustentar em amor a vida dessa pessoa que vai ficar longe, mas me use como um pavio que vai continuar levando esse fogo até a vida dela, onde ela estiver. E ainda que ela não esteja aqui perto, Pai, eu vou ligar para ela, eu vou me conectar com ela, mas de alguma forma nós nos tornaremos um diante do Senhor. Nós jejuamos e ainda faltam alguns dias, mas não é tudo, querido. Jejuar, na verdade, ele acaba matando a nossa carne, nos ajuda a não atrapalhar Deus, mas também nos torna mais sensíveis ao Espírito Santo. Jejuar nos torna mais sensíveis a ouvir aquilo que Deus deseja fazer. Jejuar nos ajuda a não atrapalhar o plano de Deus para a vida das pessoas, e infelizmente algumas delas já estão se perdendo. Jejuar nos ajuda a discernir os tempos e aquilo que a gente precisa fazer. Só que agora que nós estamos terminando o jejum, nós precisamos agora falar: Deus, nós precisamos agir. E o que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? Qual vai ser o nosso posicionamento? Qual vai ser a nossa atitude hoje? Qual vai ser a nossa atitude que vai durar uma semana, um mês, 3 meses? O que nós vamos fazer para que quando a pessoa voltar lá depois do dia 5 de março ainda, ela volte com uma paixão, com uma sede, com uma fome tão igual ou maior do que quando ela saiu para trabalhar? Nós só precisamos ser alguém que se pareça com Jesus, querido. Nós só precisamos ser alguém que vai fazer o que Jesus faria. Nós vamos encontrar alguns discípulos no caminho de Emaús. Jesus foi até eles e eles voltaram. Nós vamos encontrar algumas prostitutas. Jesus não as rejeitou antes,
liberou perdão e cura. Nós vamos encontrar alguns cegos, assim como Jesus encontrou alguns cegos e manifestou o poder de Deus na vida deles. Então, se nós de fato estivermos com Cristo durante esse tempo, e não apenas esse tempo, mas toda a temporada, mas nós estamos falando desse tempo específico de 3 meses, e as pessoas vendo isso em nós, caminhando a segunda milha, fazendo um pouco além daquilo que a gente estava até um pouco a fim de fazer, mas mesmo sendo Deus, olhando para Jesus como exemplo, que mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, e veio a esse mundo, e assumiu uma forma humana. Jesus foi muito além por causa de nós. Jesus foi muito além daquilo que até talvez precisasse por causa de nós. O sentimento que eu tenho é uma frase que eu aprendi: eu não posso fazer diferente disso. Eu não posso fazer diferente disso. Alex, mas o cara é uma íngua. Eu também era, e você também, que eu sei. E a persistência, o amor de Deus, a paciência principalmente, fez com que você estivesse aqui hoje. Chegou a nossa vez, querido, de fazer o mesmo. Chegou a nossa vez de não negociar com Satanás, não pleitear com ele. Nós não estamos em negociação, nós estamos fechados de que não perderemos ninguém. Nenhuma unha vai ficar para trás, ninguém vai se perder. Nós fechamos nisso, querido. Essa é a nossa resolução, esse é o nosso decreto. Está decretado e assim nós faremos. Nós não deixaremos ninguém ficar para trás. É um decreto, não existe negociação. Ainda que ele venha negociar, nós já sabemos aquilo que nós precisamos fazer. Nós já sabemos para aquilo que nós fomos convocados. Nós fomos chamados para alcançar pessoas, e faremos isso em nome de Jesus. Ainda que seja num resgate durante a temporada, ou resgatando pessoas durante o ano todo, mas foi para isso que nós nos congregamos aqui, como um exército forte que não vai ceder às tentações, pelo contrário, vai se levantar como um exército firme, forte e poderoso, cujo rei e general desse exército é Jesus. E se Jesus está à frente, nada pode nos parar, querido, nada pode nos vencer, porque Ele é invencível. Nada nos para, Ele é imparável. Nada nos impede, porque Ele é imbatível. Se Ele está conosco, então resta a gente fazer uma coisa que o exército de Deus sempre fazia, pelo menos para hoje, porque o resto Deus já vai estar colocando, já colocou no coração, no seu coração, no coração do seu líder de life, no coração do seu líder de célula, tudo aquilo que a gente precisa fazer. Mas e para hoje? Um dos momentos de guerra era a adoração. A adoração também é instrumento de guerra, querido. Então nós vamos adorar. É o último Tadel. Nós avançamos muito esse ano em nome de Jesus. Ano que vem Deus vai nos proporcionar muitas coisas grandes para a glória do nome dEle. Nós ainda não somos quem gostaríamos de ser, mas já não somos os mesmos de janeiro. Nós estamos mais firmes, mais fortes, mais unânimes. Nada pode contra uma igreja que crê e que se estabelece como sendo uma em Cristo. E nós somos uma, não apenas em Cristo, mas com Cristo. E Ele é um em você, Ele e o Pai são um em você. Essa é a oração de João 17. Então, querido, adorar em meio à guerra é dar um recado pro cão: já vencemos. Quando a gente adora no meio da batalha, é porque a gente crê que somos vencedores. Aleluia! Os meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, esperança
esperança da terra. E eu não estou mais eu, e eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção. O trigo esmagado, vinho novo e pão. Se posicione, adolescentes. A posição de vocês é aqui na frente, adorando. A nossa adoração é uma arma de guerra, querido. E eu não sou mais meu. És a fonte que me faz cantar. És a sede que me faz beber. És o nome que escuta ao deitar. O olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa. Eu gastarei